Quando, em 2019, o primeiro Coringa de Todd Phillips estreou, muitos ficaram intrigados. Como esse Coringa, Arthur Fleck, tão vulnerável e perturbado, poderia se transformar naquele clássico manipulador genial que é o Coringa, como o interpretado por Heath Ledger? Caramba, ele sumiu. Já cansei de ser palhaço. Vamos manter o controle. Afinal, Ledger e muitos outros atores interpretaram o Coringa como um vilão capaz de controlar o caos e executar planos engenhosos. Eu sou um portador do caos. Mas Arthur Fleck, esse homem enlouquecido e vulnerável, parece estar longe daquele gênio do crime ao qual estamos acostumados. Com o lançamento de Coringa, Loucura A2, finalmente tivemos essa resposta. Ela não salta aos olhos de imediato, mas, se pensarmos bem, faz todo sentido. Neste vídeo, vamos analisar o que representa o filme Coringa, Loucura A2 e como ele conecta de forma orgânica o Coringa de Joaquin Phoenix com outros filmes sobre o personagem. O vídeo será em duas partes. Primeiro, falaremos da ligação do Coringa com outros filmes do universo, sem spoilers de Coringa, Loucura A2. Na segunda parte, discutiremos a imagem do Coringa em detalhes. Não tem como evitar spoilers, mas avisarei na hora certa. Antes de mergulharmos na discussão sobre Loucura A2, vamos voltar ao começo de tudo. O primeiro Coringa nos mostrou uma das versões mais incomuns e chocantes desse personagem icônico. Em vez da imagem habitual de um vilão já com a reputação de gênio do crime, vimos Arthur Fleck, um homem solitário e mentalmente instável que desesperadamente tenta encontrar seu lugar no mundo. Esse não é o Coringa que estamos acostumados a ver. Arthur vive em Gotham, uma cidade tomada pela crise e pela desigualdade. Sua vida é cheia de sofrimento. Ele trabalha como palhaço, mas sonha em ser comediante de stand-up, embora não tenha muito sucesso nisso. Eu odiava a escola quando era criança. Minha mãe dizia, aproveite porque no futuro você vai ter que trabalhar. Ele mora com a mãe doente e seu estado mental está piorando aos poucos. Eu moro nesta cidade com a minha mãe. Eu fui o único homem da casa. Desde que me lembro, eu cuido da minha mãe. Артур страдает от неврологического расстройства, которое вызывает у него неконтролируемые СМИ. Desculpe. O mundo ao seu redor parece rejeitá-lo, e ele enfrenta a crueldade e a indiferença das pessoas ao seu redor. Certa vez, no metrô, Arthur se depara com 3 homens, aparentemente bêbados, que decidem zombar do palhaço. O que tem de engraçado, esquisito? Sua vadia! Desta vez, Arthur perde o controle. Ele pega um revólver que um colega lhe deu recentemente e o usa. Isso se torna um ponto de virada para Arthur. Algo muda em sua mente e esses assassinatos são apenas o começo. Arthur mergulha completamente na loucura, percebendo que pode violar as normas sociais sem sentir culpa. O clímax de sua transformação acontece no incidente no programa de Murray Franklin, onde Arthur, já como Coringa, atira friamente no apresentador ao vivo. Quer ouvir outra piada, Murray? Já tivemos o suficiente das suas piadas. Chame a polícia! Você vai receber o que merece. A primeira parte de Coringa, de Todd Phillips, é sobre a destruição da personalidade e a loucura, sobre como a sociedade pode transformar uma pessoa inofensiva e prejudicada em um monstro. Sentimos compaixão por Arthur, mesmo ele não sendo um personagem positivo. A história é boa por si só, mas, ao assistir, dava a sensação de que, se tirassem o nome da cidade Gotham e algumas outras referências, trocassem o nome Coringa por qualquer outro, seria apenas a história de uma pessoa enlouquecida, sem nenhuma relação com o mundo do Batman e de outros super-heróis e vilões. Mas como se viu, subestimamos Todd Phillips porque com o lançamento de Coringa, Delírio A2, a história do Coringa de Joaquin Phoenix não só se mostra completa e fechada, mas também se encaixa perfeitamente em qualquer universo cinematográfico sobre o Coringa. Você é o Coringa. Olhe para todas essas pessoas.
Começaremos com as referências já na primeira parte. A primeira e principal é o encontro de Arthur Fleck com Bruce Wayne, que na época parecia ter cerca de 12 ou 13 anos. Eu sou o Bruce. Eu sou o Arthur. E com o mordomo Alfred Pennyworth. Afaste-se desse homem. Não tenha medo, eu sou do bem. O que você quer? Quem é você? Quer que eu chame a polícia? Não. Um pouco mais tarde, encontramos o próprio Thomas Wayne, pai de Bruce. Você veio à minha casa ontem? Sim. Desculpe por aparecer assim. A presença desses personagens com o Coringa de Joaquin Phoenix sugeria que Thomas Wayne, sem intenção, criou o futuro Coringa, o que considero uma interpretação muito bem sucedida. Comentei isso no vídeo sobre o primeiro Coringa. Deixarei o link para você assistir depois. Ainda assim, como o mentalmente instável Arthur Fleck poderia virar aquele Coringa, já que parece ter uns 35 ou 40 anos, enquanto Bruce Wayne tem 12, seguia em aberto. E Coringa, Delírio A2 lança luz sobre essa questão. Na verdade, a resposta já era sugerida na primeira parte de Coringa, mas foi em Delírio A2 que tudo ficou praticamente óbvio, pelo menos para mim. Primeiramente, no filme aparece um personagem que já conhecemos de O Cavaleiro das Trevas, e não é outro senão o promotor público de Gotham e combatente do crime, Harvey Dent. Olhe para o rosto dele. Esse é o rosto do futuro brilhante de Gotham. Por Harvey Dent. É ele quem julga Arthur Fleck, e o interessante é que ele também parece bem jovem. Em segundo lugar, o próprio julgamento de Arthur ganha o status de um caso de grande repercussão. Arthur Fleck, aquele homem sensível e indefeso, se transforma em um símbolo de resistência contra o poder corrupto de Gotham. Por algum motivo, Arthur Fleck é literalmente considerado um mártir. Isso não é verdade. Ele é um monstro. O rosto dele, a imagem dele, começa a ser associada com rebelião e protesto. Como Arthur Fleck se tornou o Coringa, aquele criminoso calculista e implacável que espalha medo em Gotham? A resposta agora é óbvia, de jeito nenhum. Arthur Fleck nunca foi aquele Coringa que estamos acostumados a ver. Ele se tornou um símbolo de resistência, inspirando muitos a seguir o caminho do crime. E, entre esses seguidores, apareceu alguém que decidiu continuar o seu legado. A máscara, ou melhor, a maquiagem do Coringa, agora é apenas um símbolo que foi assumido por outra pessoa. Nesse contexto, a motivação do Coringa em O Cavaleiro das Trevas fica clara. Ele assalta o banco da máfia, que domina a cidade pelo poder corrupto. Que tipo de banco é esse? Banco da máfia. Parece que o Coringa é mesmo tão maluco quanto dizem. Ele está queimando esse dinheiro. Eu estou queimando a minha metade. Vocês só se preocupam com dinheiro. Esta cidade merece criminosos melhores. Lembra como ele aplaudiu o comissário Gordon? Parabéns. Fico feliz por você. Para a única pessoa não corrompida. O senhor não fica deprimido, comissário, sabendo o quanto está sozinho? O que realmente acontece em Coringa? Delírio A2? Atenção! Haverá spoilers a seguir. É impossível explicar o personagem sem eles. Continue por sua conta e risco. Acredito que entender a lógica do filme enriquece a experiência e torna a sessão mais consciente, mas a escolha é sua. A chave para entender o filme é o julgamento de Arthur Fleck. Seu advogado tenta desesperadamente provar que Arthur não é um criminoso, mas sim uma pessoa doente. Que todas as suas ações são resultado de uma dupla personalidade, só que para o próprio Fleck isso se torna um verdadeiro dilema. Ele precisa decidir quem é, um louco que necessita de tratamento psiquiátrico? Ou Coringa, aquele que conscientemente matou Murray diante de todo o país, ao vivo, e que para muitos em Gotham se tornou uma verdadeira lenda e símbolo de protesto? Agora, Arthur enfrenta uma escolha interna, permanecer o homem vulnerável e traumatizado desde a infância ou se tornar o Coringa, símbolo de resistência seguido por muitos. Arthur, você ainda se acha uma estrela? Aqui está a parte mais interessante. Ele não tem dupla personalidade. Mas Arthur Fleck e Coringa realmente se tornaram duas personalidades completas, existindo ao mesmo tempo. Arthur é vítima dos seus traumas, enquanto Coringa é o líder da resistência, que provocou uma onda inteira de protestos. Agora, ambos são reais.
e escolher entre eles é uma tarefa da qual depende não só o destino dele, mas também o destino de toda Gotham. No filme, há uma cena em que Arthur Fleck está novamente nas ruas. E o que vemos primeiro? Isso mesmo, é o mesmo lixo citado no primeiro filme. 17º dia da greve dos lixeiros. E a cada dia 10.000 toneladas de lixo se acumulam nas ruas da cidade. Mesmo os melhores bairros da cidade parecem favelas. Montanhas de lixo nas ruas, causadas pela greve dos lixeiros, simbolizam como a cidade está afundando, literal e metaforicamente, na sujeira e na decadência. O próprio Arthur Fleck é tratado exatamente como lixo. Esse cara é um fracote, ele não vai fazer nada com a gente. Mais forte, mais forte. O que você ganha quando mistura um solitário mentalmente doente com uma sociedade que o ignora e o trata como lixo? Chame a polícia. E o tempo passou, mas o problema não desapareceu. O lixo ainda está nas ruas e isso é um sinal gritante. As autoridades não se importam com a vida das pessoas comuns da cidade. O lixo é, na verdade, só a ponta do iceberg. É um detalhe pequeno diante da destruição que toda Gotham está enfrentando. E então, Arthur toma uma decisão crucial, recusar o advogado e se defender sozinho no tribunal. Ele faz uma escolha a favor do Coringa. O Coringa deve viver. E o destino de Arthur Fleck já não o preocupa mais. Afinal, viver na prisão não é vida, e o hospício é ainda pior. Além disso, ao exercer seu direito de defesa, ele insiste em ir ao tribunal vestido e maquiado como o Coringa. Não podemos ter certeza se tudo foi exatamente assim. Afinal, Arthur é um narrador não confiável, mas isso já não importa mais. A escolha pelo Coringa já foi feita. Fora Wayne, fora Wayne, fora Wayne! A decisão deste tribunal não é simplesmente culpado ou inocente. Afinal, a culpa de Arthur Fleck é óbvia. O crime aconteceu ao vivo. Há uma disputa entre duas personalidades aqui. Se Arthur for considerado insano, isso significará a morte do Coringa. Para milhares de moradores de Gotham, o símbolo dele será apenas um louco, derrubado do pedestal, e o Coringa morrerá, mas Arthur Fleck continuará vivo. Mas, se Arthur for considerado são, isso será uma vitória do Coringa, e Arthur Fleck será executado. O Coringa seguirá vivo nas mentes e corações de quem o escolheu como herói. Que se danem os ricos, que se dane Thomas Wayne, esse é o sentido disso, que se dane todo o sistema. Paradoxo. A morte de Arthur será o nascimento do Coringa como uma lenda. Fora Wayne. Para trás. Todos para trás. Sai daqui, seu desgraçado. A imagem do Coringa era tão forte que isso era sentido até no comportamento dos guardas. Eles, ao mesmo tempo, zombavam dele e o respeitavam. Para eles, ele era um prisioneiro excepcional. Aquele sobre quem você pode contar histórias aos amigos tomando uma cerveja. Sim, realmente fui carcereiro dele. Coringa não é apenas uma pessoa, é um símbolo, e ele contagia com sua influência até mesmo aqueles que deveriam controlá-lo. O filme conclui a história de Arthur Fleck de modo totalmente lógico. Arthur é morto. Como de costume, não entenderam o principal. Ao matar Arthur Fleck, deram vida ao Coringa. Fora Wayne, fora Wayne, fora Wayne, fora Wayne! A essência do que Todd Phillips queria nos contar está na transformação de uma pessoa real em um símbolo. Em como esse símbolo se separa da pessoa e se torna parte da consciência de milhões. Uma das pessoas que se apaixona por esse símbolo é a Harley Quinn. Ela não ama Arthur Fleck, mas sim o Coringa, causando conflito entre eles. Esse é o principal valor do filme, criar uma origem realista para o Coringa, e não apenas a história de uma pessoa, mas o nascimento de um símbolo mitológico que pode inspirar um exército inteiro de criminosos. Assim como o Batman, é só uma máscara atrás da qual qualquer um pode se esconder. O Coringa também não é uma pessoa, mas uma ideia. Qualquer um que aceite essa ideia pode se maquiar e se tornar o Coringa. Para entender a história do Coringa, recomendo assistir a primeira parte da minha análise sobre o Coringa de Joaquin Phoenix. Isso vai ajudar a juntar todas as peças. Afinal, Coringa, Loucura 2, como eu já disse, é uma continuação lógica da história de Arthur Fleck. E, se você prefere o Coringa do Heath Ledger, eu também tenho análises sobre ele no meu canal. Todos os links estarão na descrição e também vão aparecer agora mesmo na sua tela.